você. O Fausto é coordenador técnico do Diese, a gente quer agradecer ao Bom Marcos Rogério, quer agradecer ao Fausto também, né? O Marcos Rogério vai continuar conosco para depois responder as questões. Vamos passar agora para o Fausto, então, em torno de 25 minutos, tá bom, Fausto? Aí a gente avisa quando Não, estivermos creio que sim, sem próximos, problemas. ok? Para Sim, sim. poder permitir que a gente possa depois, as pessoas possam perguntar para vocês, enfim, tirar dúvidas, ok? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que foi de última hora, bagunçamos um pouco a tua agenda, né, Fausto? Mas agradecemos muito e agradecemos também ao Diese, que tem sido parceiro do Movimento Sindical em todos os momentos. Bem, primeiro, bom dia a todos. Na verdade, não é que bagunçou a agenda, né? Na verdade, é que quem viria era o companheiro Max, né? Que é o nosso técnico lá na Isso. Condicef, e o Max está com a Covid, né? Então, a gente teve que fazer uma substituição meio que correndo, mas deu certo. Espero que dê certo, né? Não terminei de falar, né? Nem comecei a Vai dar certo, vai dar certo. Então, primeiro agradecer o convite de novo, é sempre uma possibilidade, e particularmente agradecer por dividir a mesa com o Marcos Rogério, porque o Marcos Rogério é um companheiro aí que a gente vem fazendo longas batalhas no Senado, e para a gente aqui é sempre uma boa aula, né? Porque eu acho que pouca gente fez uma análise da PEC como ele tem feito, e acho que ajuda bastante a gente a compreender, o que para mim facilita bastante a minha fala, né? Não vou entrar no detalhe da PEC, o Marcos já fez isso, e, inclusive tirou um monte de dúvidas minhas, viu, Marcos? Ainda tem outras que eu vou ligar para você para tirar dúvida, porque a gente sabe que cada vez que a gente está lendo a PEC, a gente está descobrindo uma coisinha a mais, e sabe dos dilemas que isso vai causar. Então, eu vou tentar pegar uma fala mais do ponto de vista do macro. Eu acho que é bom a gente compreender o geral desse movimento que está acontecendo, e, a partir disso, tentar fazer a leitura da PEC. Eu acho que isso ajuda a gente a entender o tamanho da batalha que a gente está sofrendo. Eu acho que eu falei isso no lançamento lá da frente, né, de defesa do setor público. Acho que nós nunca tivemos um movimento, desde a Constituição de 88, de forte ataque, não só aos servidores públicos, mas principalmente aos direitos sociais em geral, como nós estamos assistindo agora. Agora que eu digo, não é agora governo Bolsonaro, é agora pós-golpe. Né? Na verdade, tudo isso começou ali em 2016, em especial com a PEC do teto, a EC 95. Então, acho que esse é o primeiro movimento ali. Eu acabo usando slides muito mais para poder me organizar até, mas só para ajudar vocês aí também a se organizar. Eu tenho chamado essa atenção, não sei se já está conseguindo transmitir aí. Tá passando, gente? Tá, tudo certo, Fausto. Tá certo? Tudo. Então tá bom. Então deixa eu só diminuir aqui para ficar mais fácil, para ampliar para vocês. Assim fica mais fácil, fica maior. Bem, qual que é a ideia? A ideia é tentar olhar um pouquinho essas variáveis ali, um pouco o projeto geral e alguns detalhes com relação aos dados mesmo, né? Porque é sempre que a gente espera aí que o Diese apresente um conjunto de dados. Então, eu não vou entrar nisso aqui, eu já fiz várias discussões dessas, inclusive com vocês, como é que essa hegemonia do pensamento neoliberal está na economia, né? Um pouco desses dilemas aí, como que o sistema está com capacidade de lidar com a própria geração e a reprodução do sistema capitalista. Então, acho que esse é um dado. A gente está aí numa longa discussão no mundo, esse pensamento conservador aí que surgiu, de certo modo, vai nessa reação. E a gente tem aí uma disputa global que nós não sabemos de fato para onde vai se dar. E eu já falei algumas vezes, o golpe de 16 não é simplesmente um golpe, né? Ele não é só um movimento nacional, ele está vinculado a toda uma reorganização global, que é importante que a gente compreenda, né? A gente não está separado do que vem acontecendo, que se inicia ali nas primaveras árabes. Então, não vou entrar nesse detalhe, mas só para recolocar aí que essa discussão não é uma discussão só de Brasil. Inclusive, reformas como a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma trabalhista, a gente está assistindo em várias partes do mundo. Eu chamei atenção para vocês, né, porque eu acho que nós não podemos separar as diferentes reformas, né, porque senão dá a impressão que enfim, são ideias, né, são mudanças que vão acontecendo, meio que ao sabor
do vento, e não é verdade. Existe um grande projeto estruturado por trás de todas essas reformas. É importante que a gente compreenda esses grandes projetos e que, de alguma forma, a gente possa se contrapor a eles, inclusive apresentando um projeto. Eu acho que essa discussão, inclusive, que o presidente Lula trouxe anteontem, lá no discurso dele, tem um pouco a ver com isso. É inevitável que a gente apresente e faça uma discussão com a sociedade que Brasil que nós queremos, porque, de fato, o que está sendo feito hoje é uma desconstrução do projeto de Brasil que foi cunhado e foi acordado ali no final da ditadura, em especial na construção da Constituição de 88. Acho que este é um dado. Eu já falei para vocês algumas vezes que também, em outros momentos, que o que nós temos hoje é uma mudança estrutural da base econômica e tecnológica. Né? Esta mudança estrutural, de alguma forma, ela é o grande pano de fundo, mas ela é o impulsionador de todas essas mudanças, na qual a gente tem, de um lado, o desmonte do papel do Estado e a mercantilização dos direitos sociais. Eu tenho falado em outros espaços para lembrar que tudo que a gente construiu de alguma forma ao longo do século XX, o capitalismo construído a partir do século XX, ele tinha como base a produção industrial. Né? Inclusive, a própria forma de organização do movimento sindical que a gente construiu, de certo modo, é um sindicalismo industrial. E esta mudança de base tecnológica e econômica, na qual há uma perda da primazia da indústria do ponto de vista da reprodução do sistema, está colocando uma série de questões para nós. Mas não é uma perda da primazia do tipo, a indústria foi substituída pelos serviços. Isso é uma visão bastante simplificada. O que nós temos hoje é uma refusão e uma reorganização daquilo que a gente entende, inclusive, de setores. Não dá mais para separar comércio, serviço e indústria. E por que eu chamo muito a atenção disso? Porque isso é o que está por trás, isso é o que está oculto num processo de discussão na qual os direitos sociais passam a ser estruturais do ponto de vista do sistema de mercadorização da economia global. Não é só no Brasil que saúde, educação, previdência, etc., passam a ser produtos de mercado, né, porque eles passam a estar no miolo do próprio sistema de reprodução da capitalista. Então, a gente tem, de um lado, aí, todos os direitos sociais construídos a partir de 48 no mundo, né, e se soma a isso a questão toda da produção do conhecimento, que, de alguma forma, vai se transformando nos novos impulsionadores do sistema capitalista. Isso é o que está por trás de toda essa mudança. Isso é uma das possibilidades, né, uma da tese, isso é o que eu tenho visto e que eu tenho tentado refletir um pouco sobre. E aí é só olhar para as nossas reformas. Né? A primeira delas, ali em cima de todas, é a PEC do teto. A PEC do teto, ela, ao travar a disputa, né, ao travar o aumento de gastos sociais, minimamente, ela empurra as outras reformas e ela vem num processo bem acelerado a partir dela. Tudo, de certo modo, usa a EC 95 como desculpa para. Né? E aí a gente tem reforma do ensino médio, reforma da Previdência, reforma trabalhista e alteração na lei de terceirização. De certo modo, isso reorganiza, de um lado, o sistema de seguridade social, isso altera as normas jurídicas trabalhistas, o conjunto dos direitos trabalhistas, ela altera a forma como a gente organiza a produção e, de certo modo, ela altera a forma como você prepara os cidadãos, os trabalhadores, para o mercado. Tudo isso foi feito ali entre dezembro de 2016 e agora novembro de 2019. Isso já está implementado, essas leis já aprovaram, elas estão em implementação. É bom lembrar um pouco como é que cada uma dessas reformas, de alguma forma, ela está, de certo modo, caminhando nessa direção. Na outra passo, aí nós temos agora os três próximos movimentos: reforma, programa de privatização, reforma administrativa e reforma tributária. Eu chamo a programa de privatizações e reforma administrativa, na verdade, uma grande reforma de Estado. Nós estamos construindo um outro Estado, desconstruindo o Estado construído ali no final dos anos 80 e construindo uma nova proposta de Estado, da qual tudo se consolida a partir da reforma tributária, que na cabeça desse pessoal todo vai enxugar muito o papel do Estado e vai recolocar recursos, porque é bom lembrar que quando a gente fala de reforma tributária, há uma tendência da gente olhar só para ver quem paga imposto.
mas é fundamental pensar a reforma tributária sobre as duas pontas. Quem paga imposto, como é que o fundo público é constituído, e na outra ponta, como é que o fundo público é distribuído. E este é o final de todo o processo de reforma. Você constitui o conjunto grande das reformas e, a partir dela, você consolida com a reforma tributária. Por isso que não dá para você separar, de certo modo, as reformas. Eu quero chamar a atenção aqui para vocês desse quadrado, porque para mim ele é bastante importante, ele é bastante significativo, inclusive com os dilemas que nós temos. A Constituição estabeleceu no artigo 3º os direitos sociais para nós como um objetivo do Brasil, um objetivo da sociedade brasileira como um todo. E o artigo 6º definiu os direitos sociais, que são a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Esses são o conjunto de direitos sociais que nós temos já consignado na Constituição. O nosso problema é que nós, no nosso sistema de construção dos direitos, ele é histórico, ele começa lá na década de 30 e vem avançando desde a década de 30 do século XX, ele separou os direitos sociais entre direitos sociais universais e direitos sociais contributivos. Aqui a gente vai ter os universais e aqui a gente vai ter os contributivos. A gente chama isso de inversão da pirâmide de Marshall, porque os direitos sociais começaram no Brasil a partir dos direitos do trabalho. E aí dá para você entender por que é vital mexer na CLT e alterar a CLT como a gente conhece. Aqui, toda a nossa estratégia de consolidação dos direitos universais se deu pelas vinculações orçamentárias. Então, a ideia de você ter uma educação pública vinculada ao Estado, a criação de um sistema único de saúde, a busca por um sistema único de segurança pública, a construção do SUAS como um sistema único de assistência social, tudo isso foi consolidando o nosso sistema de direitos. E esse sistema de direitos ele tem duas bases. Ele tem como uma primeira base o fundo público, ou seja, como que você cria recursos e garante recursos para que tudo isso se execute, por meio de vinculações orçamentárias, e de outro, baseado no direito administrativo, baseado na organização do Estado e dos servidores. Ou seja, cabe aos servidores ser o braço de execução dos direitos sociais no Brasil. Isso foi construído desse jeito, e é isso que está tentando ser desconstruído, e aí, como o Marcos lembrou, em especial essa discussão do princípio da subsidiariedade. Na outra ponta, vinculados ao direito do trabalho, a gente manteve previdência social, moradia, proteção à maternidade, proteção à infância e transporte, ou mobilidade. O que para nós é bastante complicado, porque, inclusive, este é um dos dilemas que nós estamos vivendo hoje do ponto de vista do movimento sindical, em que cada vez mais vê reprimido esse conjunto de direitos, de um lado, e, de outro, vê ainda um conjunto de trabalhadores sendo retirado da possibilidade desses direitos, porque eles vão caminhando para a informalidade. Então, este é um dilema que a gente tem que se colocar. Muitos já me ouviram falar que é um absurdo no Brasil a gente ter duas mulheres, uma que tem carteira profissional assinada ou é servidora pública e outra que está na informalidade, e como é que só uma delas tem o direito à licença maternidade, ou seja, só a mulher que está lá, a mulher e o filho, a família, que de certo modo está vinculada à economia formal, tem direito à proteção à maternidade e a primeira proteção, a primeira linha de proteção à infância, e a que está na informalidade não. Isso coloca para nós uma série de questões. Qual é o projeto deles? É que este lado de cá vá todo para o lado de lá, e esses vários lados, esse conjunto de direitos, vá para o mercado, vá para o setor privado. É isso que a gente precisa compreender, porque é isso que, de certo modo, impulsiona as reformas e que a gente não consegue explicar muitas vezes nem para nós, muito menos para a população em geral, porque a população em geral está perdendo um conjunto de direitos e, quando acordar, simplesmente vai ter que pagar no mercado por tudo que a gente vem minimamente construindo nos últimos 40 anos. Eu quero chamar a atenção que já estava pré-anunciado no governo Bolsonaro, a partir do plano Mansueto, qual seria o caminho dessas mudanças, em especial dessa reforma de Estado. Eu não vou entrar no detalhe do PLP 149, mas ele é um deles. Depois ainda a gente vai ter a PEC 188, depois agora a gente vai ter a PEC da reforma administrativa, e tudo isso vai se colando, de certo
certo modo, nessa proposta. Mas eu vou só olhar, no caso do Plano Mansueto, quais são as exigências. O que era o Plano Mansueto? O Plano Mansueto é mais ou menos parecido com o que foi aí a 173. Para você dar ajuda para estados e municípios, você cria algumas exigências. Quais eram as exigências que estão previstas no Mansueto? Só para a gente olhar um pouquinho como essas coisas se batem. Autorização para privatização, né, das empresas do setor financeiro, saneamento, gás, etc., né, redução dos incentivos tributários, revisão do regime geral, do regime jurídico único para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional, adoção do teto de gastos limitados ao IPCA, eliminação dos vínculos de receita, de impostos, os vínculos não constitucionais, bem como as vinculações que excedem os limites do texto constitucional. Por exemplo, vários municípios ou vários estados aprovaram limites, por exemplo, de vinculação da educação maior do que obrigatório na Constituição. O Plano Mansueto dizia que você deveria retirar esses vínculos. A unidade de tesouraria, não vou entrar nesse debate aqui porque é um pouquinho mais complicado, mas do ponto de vista da Agência Nacional do Petróleo, aí vamos lá de novo, tem a ver com a privatização do sistema de gás e, de fato, a desestatização e privatização do saneamento básico como um todo. Isso já era o Plano Mansueto. Vale lembrar que o Plano Mansueto é do ano passado, antes da 173 e antes da pandemia. Com a pandemia, o que a gente viu foi a 173 propriamente dito, que colocou estados e municípios para, de certo modo, executar a emenda constitucional 95 e, por outro, efetivar ali o congelamento de salários pelos próximos 2 anos, né? Ao longo de 2020 e 2021, né? Com uma série de outras questões que, ou seja, empurrado pela pandemia, de certo modo, isso se avançou. E aí a gente chega na PEC administrativa. Eu não vou entrar no detalhe, porque a PEC 31, acho que o Marco já fez uma boa descrição dela, mas eu quero chamar a atenção de algumas coisas que, para mim, são bastante complicadas. A primeira dela é essa discussão aí do princípio da subsidiariedade, ou seja, uma tese, como o Marcos lembrou, de que o Estado ele simplesmente deixa de ter o seu papel do ponto de vista central da organização da sociedade, e aí, em especial, na consecução dos direitos, na execução dos nossos direitos, dos direitos sociais em geral. Acho que este, para nós, é um dos nossos maiores dilemas colocados ali, uma vez que ele vira princípio da administração pública, ele entra para o miolo da Constituição, ele entra para aquilo que dá ordem à reorganização do ordenamento jurídico. Isso é bastante complicado, essa talvez seja uma das maiores disputas que a gente vai ter com relação à PEC 31, porque ela está simplesmente desconstruindo o que foi construído a partir dali, de como vai se organizar tanto o artigo 6º quanto o artigo 37. Há uma quebra do regime jurídico único. Eu acho que esse debate, inclusive, que o governo tem se utilizado com relação a que isso só vale para os novos, é um equívoco bastante acentuado, bastante grande, por 2 motivos. Primeiro, as etapas vão mostrar para a gente que não é bem assim, porque a hora que começar a chegar, de fato, os projetos de lei que regulamentam a PEC, a gente vai começar a ver que as coisas não são exatamente como as pessoas estão imaginando, primeira questão. Segundo, que é óbvio que você só vai quebrar o regime jurídico único e etapas de ingresso para o novo servidor, porque ele vai ingressar, ele nem sequer está, né? E quem já está sabe que se você tentasse mexer, teria um problema jurídico gigantesco do ponto de vista de processo administrativo, processo jurídico, né? Agora, a regulamentação da emenda 19, como eles estão prevendo, e a colocação da avaliação de desempenho, com um único mecanismo de promoção, indica muito claro que você vai quebrar a estabilidade do servidor, né? E o regime jurídico único, de alguma forma, ele já foi todo fragmentado hoje dentro da administração pública. Como te lembrou, você tem CLTista, você tem OS, você tem contrato temporário, você tem uma série de contratações hoje, só que agora você traz tudo isso para dentro do texto constitucional de maneira muito clara, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que olhar com bastante atenção, como é que a gente vai fazer um bom debate com a sociedade, uma vez que a sociedade, em grande medida, olha, sim, o servidor como esse tal de privilegiado, que a gente vai ter que fazer esse debate com ele. E a outra questão é essa ampliação da atuação do executivo, quer dizer, essa história de que o Poder Executivo vai poder redesenhar a administração pública, extinguir órgão, entidade, e sem passar pelo Legislativo. Isso é algo bastante complexo, isso fere a ideia de divisão dos poderes, em especial
porque você tem que pensar o Estado como um ente estável, né, como um ente que ele permanece para além da administração. E eu acho que esse tem sido um dos grandes equívocos desse nosso debate, porque, de alguma forma, a gente vai ter que tomar bastante cuidado com essa discussão, inclusive, de quem está dentro da reforma e quem está fora da reforma, porque eles estão apostando numa divisão, inclusive, da mobilização dos servidores públicos para conseguir passar a reforma, né? E para deixar cada vez mais claro esta ideia de quem é o privilegiado. Se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco nós vamos estar defendendo que esta reforma seja implementada para o judiciário, seja implementada para os militares, seja implementada para o legislativo, quando, na verdade, o que nós temos que defender é que essa reforma não seja implementada. E eu acho que isso é bastante preocupante, porque a ideia, inclusive, de ampliação do poder executivo tem a ver com isso, né? Tem a ver com uma lógica que vai desconstruindo essa perenidade de Estado, essa estabilidade que funda o que a gente entende de Estado moderno, e no Brasil, desde a década de 30, está sendo constituído. É bastante preocupante essa possibilidade do executivo poder simplesmente fazer o que ele quiser do ponto de vista da administração pública. Então, esses são os dados que eu queria colocar. Eu não vou entrar no detalhe propriamente dito da reforma, porque o Marco já fez isso, mas eu vou entrar um pouco nos dados, então, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Chama a atenção que a reforma, ela, de certo modo, eles dizem, vai pegar uma parte dos servidores. A pergunta é, quais servidores? Bem, primeiro que pega tudo, independente dos casos, mas dê uma olhada no tamanho da distribuição do serviço público. Quem vai estar nas carreiras típicas de Estado é essa barrinha aqui cinza, essa barrinha aqui azul e talvez um pouco essa barrinha aqui verde. Todo o resto, apoio administrativo e as carreiras sociais, vão para a reforma administrativa, né? Então, assim, quem eles chamam de carreira típica de Estado é um pedaço muito pequeno, de fato, da administração pública, e a pergunta que nós temos que fazer de alguma forma, afinal de contas, o que é carreira típica de Estado? Porque para ser carreira típica de Estado, você tem que decidir para que serve o Estado, qual a função do Estado. Então, você está dizendo claramente que os direitos sociais não estão entre as obrigações do Estado, assim não são as típicas de Estado. Então, esse é um dado, e aí, inevitavelmente, vai pegar uma parte grande do Estado. De alguma forma, desmonta a ideia dos direitos sociais e quem executa os direitos sociais e elimina esta ideia de estabilidade que o Estado tem que ter ao jogar todo o apoio técnico administrativo, ou seja, a burocracia do Estado, de fato, para uma outra lógica de carreira. Bem, eu queria chamar a atenção aqui, porque eu acho que esse espaço é um espaço que tem bastante gente de estados e municípios, que o nosso embate com relação à reforma, ele vai se dar agora no Congresso Nacional, mas tem um papel fundamental de estados e municípios, porque diferente do que a gente viu na discussão do Fundeb, em que você estava discutindo a arrecadação do Estado, agora nós vamos estar discutindo o gasto do Estado. E a chance de ter apoio, uma PEC dessa muito grande, de prefeitos e governadores, não é pequena. Em especial se a gente olhar pela despesa, aonde estão essas carreiras típicas do direito social. As carreiras típicas do direito social, elas estão, por exemplo, na saúde, nos estados e municípios, na educação, fortemente em estado e município, principalmente município, na área da cultura, fortemente no município, e quando a gente vai olhar para segurança pública, fortemente no estado e para saneamento nos municípios. Essa aqui é a distribuição do gasto que a gente tem hoje. Então, o que vai acontecer? E governadores e prefeitos vão querer mais liberdade, vão querer mais recursos, vão querer gastar menos, vão querer repassar verba, em especial no momento de crise que nós estamos vivendo. E aí, de certo modo, eles vão pressionar para que essa reforma seja aprovada. Isso é bastante preocupante e eu acho que a gente precisa pensar com bastante atenção de como é que isso vai se dar. Tem um debate que a gente precisa iniciar, né, e avançar com ele com a sociedade, que existe um conjunto de mitos que a gente precisa desconstruir. Um deles é que o servidor público, o serviço público no Brasil é muito extenso, não é verdade. Só 5% dos brasileiros, de fato, dos empregos no Brasil são vinculados ao serviço público. Quando você vai para o setor da OCDE, chega a 11%, 12%, ou seja, tem pouco servidor no Brasil para o tamanho do nosso país, e a remuneração média que eles usam para dizer que, de certo modo, o servidor ganha muito, você vai olhar a fundo, você vai ver que são essas carreiras que eles chamam de carreiras típicas de Estado, que de verdade têm valores
superiores, mas são valores superiores ainda bastante interessantes, porque se a gente for comparar esses salários com os salários de executivos das empresas, vocês vão ver que, inclusive, eles são menores. Então, esse é um outro dado. Aqui um pouco a distribuição de como é que está o serviço público. Então, eu chamo a atenção que o serviço público estadual e o serviço público municipal, eles são mais de 80% dos servidores no Brasil e que, de alguma forma, é aí que vai vir a reforma pesada, porque toda a terceira fase da reforma, de certo modo, tende a se reorganizar nos servidores federais, mas estados e municípios onde, de fato, o poder, onde o impacto da reforma administrativa vai se dar, uma vez que é de lá que, de certo modo, está o braço que executa os direitos sociais. Então, só para chamar a atenção, é aqui que vai ter o nosso maior enfrentamento. Aqui um pouco a ideia de salário, eu gosto sempre de colocar aqui, esse é o salário médio do servidor, claro que o salário médio é diferente, nós estamos montando. Deu uma engasgada? Deu uma engasgada no som aí. Congelou a... Oi. Congelou? Peraí, congelou. Voltou. Isso. Voltou, eu volto de novo, não tem problema. Peraí, deixa eu voltar de novo. Está dizendo que a internet está instável. Engasgou na conta do salário ali. Aí. Aqui, né? A média. Isso. Então, o que a gente tem hoje? Se a gente pegar a média dos servidores municipais, por exemplo, a gente vai ver que é muito próximo ao setor privado e você vai vendo como vai caindo para o ente público, conforme o Estado é mais alto e depois vai caindo para o nível federal, em relação ao nível federal. Quando a gente vai para o olhar mesmo das carreiras de educação e saúde, vocês vão ver que, inclusive, as carreiras de educação e saúde no setor público têm salários, inclusive, menores do que o setor privado, com exceção do segundo avanço da educação privada, que foi no nível superior, em que a iniciativa privada rebaixou, sim, o nível salarial dos professores, em contraposição aos salários que a gente tem na educação pública. Mais 5 minutos, tá? Tá bom, estou acabando já, está acabando aqui. Agora, eu quero chamar a atenção para esta tabela, porque ela coloca para nós uma série de desafios. Esse é um espaço de reflexão, um espaço de análise estratégica, então acho que a gente tem que entrar na discussão um pouco crua, inclusive, né? Até para a gente abrir algumas possibilidades. Esse é o número de servidores por idade e por tempo de casa. Hoje a gente tem alguma coisa perto de metade dos servidores com mais de 10 anos de casa. E a gente tem 30% dos servidores com mais de 50 anos, e a gente tem ainda outro 30% com mais de 40 anos. Isso significa que a gente tem um volume aproximado de provavelmente 35% a 40% dos servidores que devem se aposentar nos próximos 5 a 10 anos. Isso coloca dois grandes problemas e duas grandes questões. A primeira questão primeiro, rapidamente, a proposta que for aprovada pela reforma administrativa será implementada, porque você vai ter uma substituição nos próximos 5 anos de provavelmente 40% do serviço público que a gente conhece hoje, né? E nos próximos 10 anos isso vai se acompanhar. Em 20 anos, o serviço público que a gente conhece vai ter desaparecido. Então, esse é o primeiro dado. É bom lembrar que esses números fazem sentido, porque a gente começou essa loja de contratação a partir de 90, 91. Né? Então, esse é o primeiro dado. O segundo dado é o dado de pressão de estados e municípios que vão ter duas contas para pagar, e eles vão ter uma conta que faz muita diferença, que é a conta de aposentados. E essa já foi a justificativa para a reforma da Previdência, mas a reforma da Previdência ela não equacionou os custos da aposentadoria, ela simplesmente atrasou esses custos. Ele reduziu um pouco o valor, mas ela atrasou esses custos. O que vai acontecer inevitavelmente? O serviço público vai ter um dilema entre gastos com aposentados e gastos com ativa. E uma das coisas que eles vão fazer, né, de alguma forma, que não está anunciado, mas está indicado, é que eles vão quebrar a paridade. Eles quebraram a paridade dos aposentados novos na reforma da Previdência, mas eles vão quebrar paridades dos aposentados atuais e dos aposentados que entraram até 2003. Por que eles vão quebrar esta paridade? Eles vão quebrar esta paridade porque eles vão reorganizar carreiras. Eles vão separar as lógicas de contratação.
você não vai ter similaridade entre quem está aposentado e quem está na ativa. Eu estou chamando a atenção disso, bastante atenção nisso, porque eu acho que esse é um aspecto que tem se discutido pouco, que tem se discutido muito pouco sobre. Nós temos uma base de aposentados bastante importante dentro das entidades sindicais, né, e dá a impressão que os aposentados não têm nada a ver mais com isso. Né? Então, a reforma administrativa não vai atingir os aposentados. Não, os aposentados vão virar um gueto no setor público, né, em que você vai ter uma outra política de gestão a partir das novas contratações e você vai simplesmente começar a arrochar os aposentados e a remuneração dos aposentados. Porque você vai quebrar a paridade. Vamos lembrar que os aposentados têm o mesmo reajuste dos ativos. Só que se os ativos tiver outro tipo de vínculo, como é que você vai equiparar? Como é que você vai fazer o debate da equiparação, por exemplo, para aposentado? Então, quando a gente olha para esse cenário todo, é um grande engodo dizer que essa reforma é só para os novos. Essa reforma, ela atinge os novos, os futuros, atinge os atuais, como o Marco lembrou, e atinge os aposentados no processo de implementação. Nos próximos 15 anos, se ela for implementada, a gente terá um outro Estado, um outro serviço público e um conjunto de servidores atrelados ao modelo anterior que vão ter as suas remunerações e as suas realidades bastante precarizadas. Vamos lembrar que uma das movimentações de quase todos os estados hoje é as desconstruções dos hospitais dos servidores públicos. Né? Não sei se vocês têm visto isso, provavelmente têm vivido isso, e isso vai se amplificar. Né? O outro dado, só para encerrar, é que nas etapas que o governo está falando aí da própria reforma administrativa, um dos itens que está sendo colocado vai ser provavelmente regulamentação do direito de greve, que pouca coisa tem se falado, e um debate de como é que vai ser essa relação com esse tal de servidor, que não é mais o estatutário tradicional. O Marcos foi muito feliz em lembrar uma questão bastante importante. Não é o CLT, né? Porque para o direito do trabalho tradicional, o papel da negociação coletiva, do acordo coletivo, da convenção coletiva é muito importante. Né? Você vai, de certo modo, tirar a estabilidade do servidor, colocar ele à mercê do poder do executivo de plantão, e na outra ponta você vai asfixiar a representação dos trabalhadores e não vai abrir a possibilidade de algum nível de negociação como instância de solução de conflitos. Ou seja, o que a gente vai ver? A gente vai ver basicamente uma indução do serviço público ao governo de plantão. Só que na cabeça desses caras não é o governo de plantão democrático que vai se alterando, né? É uma visão que vai se consolidando. A proposta, aí sim, a proposta do Bolsonaro é muito diferente da proposta do PSDB dos anos 90. Por que ele é diferente? Porque, do ponto de vista como o PSDB se organizava, concordando ou não, o PSDB trabalhava a tese de que se debatia como os direitos sociais iriam ser garantidos. O atual governo simplesmente pensa em desconstruir os direitos sociais e, de alguma forma, colocar ao lado da reforma, da iniciativa privada. Carlos, isso é o modelo que estava na ditadura antes de 88. Quem lembra do INPS sabe do que eu estou falando, quem lembra do sistema da lógica do INANSP, sabe do que eu estou falando. Quer dizer, tem por trás um projeto que cheira velho, né? Que cheira antigo, que tem gosto rançoso, né? Que é a proposta que está... Ou seja, eles apresentam a modernidade para, de certo modo, retomar um projeto que foi interrompido com o fim da ditadura. Gente, eu estourei meu tempo, agradeço a possibilidade, espero que a gente possa debater um pouquinho ali, espero ter podido complementar um pouco a fala do Marcos Rogério.